A genética da cannabis é uma genética muito flexível. Ela é uma planta, praticamente uma planta mutante. Eu gosto de fazer uma comparação que fica bem fácil de todo mundo entender o que eu quero dizer com essa flexibilidade genética. Imagina um cachorro. Todos os cachorros são da mesma espécie. Tá? Então, todos são da mesma espécie, eles conseguem se reproduzir entre si, e aí a gente vê essa multitude de tipos de cachorro que existem. Mas, poxa, você tem um Chihuahua, você tem um São Bernardo. Como pode ser da mesma espécie dois animais tão diferentes, né? É a flexibilidade genética que faz com que a carga genética dele se mostre como o fenótipo da carga genética dele, ou seja, o que a gente percebe como característica física dele, é muito evidente todas as características. Então, pelo curto, pelo longo, a cor do pelo, o tamanho do cachorro, a orelha caída, a perna comprida, tudo isso são características que são transmitidas geneticamente e que são características que têm uma faixa muito grande de representatividade fenotípica, que é a representatividade do que a gente consegue observar do cachorro como um todo. A cannabis ela é muito similar ao cachorro, só que no formato de planta. Você tem plantas muito pequenas, você tem plantas muito grandes, você tem plantas com folhas grandes, com folhas de 5 pontas, de 7 pontas, de 11 pontas, de 3 pontas. Você tem flores de todos os formatos, tamanhos, cheiros. Você tem uma quantidade de canabinoides distinta de cada variedade. Então, assim, ela tem uma genética muito flexível, apesar de ser somente uma espécie, que é a cannabis sativa L. Tá? Então, a cannabis sativa, como espécie, ela é uma só e ela tem essa flexibilidade. O cânhamo industrial é cannabis sativa, a cannabis sativa é cannabis sativa, a cannabis índica é cannabis sativa, a cannabis ruderalis também é cannabis sativa. Todas elas são a mesma espécie. Porém, o ser humano, quando foi classificando de acordo com variedades que ele encontrava em lugares diferentes, e ele deu classificações diferentes por imaginar que poderiam ser espécies diferentes. Foi daí que surgiu o índica e o sativa, porque elas demonstravam características fenotípicas muito distintas, tá? Sendo a característica da sativa alta, com folhas compridas, com as lâminas das folhas finas, com muitas lâminas, braços bem longos, as flores são alongadas, o tempo de floração é um tempo alongado. E as índicas, que foram depois classificadas como índicas, elas aparentavam muito diferente das sativas. Elas eram mais baixas, arbustos menores, com as flores mais compactas, as folhas mais largas, a cor da folha mais verde. Então as características fenotípicas, as características visuais eram tão grandes que foi classificado como duas espécies diferentes, mas que já está esclarecido que é uma espécie só. A ruderalis foi uma terceira subespécie classificada dessa maneira, porque ela tem uma maneira de florescer que é diferente das outras, que ela não floresce por fotoperíodo, que é uma coisa que foi depois utilizada pelo pessoal que trabalha com cruzamento e que faz novas variedades de cannabis, utilizou a cannabis ruderalis como a fonte de um gene que permite que a cannabis comece a florescer não pela diferença de luz das estações do ano, mas por um tempo previsto, uns 20 dias, 30 dias, desde que ela germinou, ela começa a florir. Essa é uma característica genética que a cannabis ruderalis, que é uma subespécie, traz para dentro do pool da cannabis sativa como um todo. Tá? Dentro dessa diversidade genética, surgiram as híbridas, que como é normalmente conhecida, aquelas que não dá para se dizer que é sativa, nem que é índica, nem que é ruderalis, porque na verdade ela é uma mistura de um monte delas, e que aí sim chega no ponto do cachorro, como é o cachorro hoje em dia.
sabe? O cachorro, hoje em dia, ele já não é mais um lobo que é de onde ele veio, a origem dele. Ele já não se parece mais com um lobo. Você já tem uma variedade de raças de cachorro muito grande, com aparências muito diferentes e bem estabilizadas como raças mesmo, né? Então ele representa essa diversidade nos híbridos da cannabis, que eles apresentam também uma diversidade fenotípica com estabilidade de varietal, ou seja, quando você compra uma semente de White Widow, que é um híbrido, você sabe que ela vai seguir aquela linha de hibridização, ela vai apresentar as características que aquele híbrido foi sugerido que deveria ser como uma raça. E aí criam-se as strains, ou as variedades de cannabis que a gente encontra hoje em dia. Normalmente as pessoas chamam de espécie. Fala que a White Widow, que o skunk, que o haze é uma espécie, mas esse não é o termo correto para se usar, o termo científico, porque a espécie é cannabis sativa. Tá? Essas são variedades ou são raças, também pode se chamar de raça, mas são variedades. O cruzamento, a cannabis, como sendo uma planta dioica, ela tem dois sexos, masculino e feminino, e ela promove a cruza através do pólen da flor masculina, entrando em contato com os pistilos e o óvulo da flor feminina, e vai misturar a genética das duas. Se tiver genéticas muito distintas, você vai começar a combinar as características genéticas nos filhos que vão vir dessa geração, tá? Desse cruzamento. Basicamente, como acontece com o cachorro, você cruzar um labrador com um dálmata, você vai ter, os filhotes vão ser coisas parecidas com um labrador, parecidas com um dálmata, mas não vai ser nem um labrador, nem um dálmata, vai puxar características de cada um. Na cannabis vai acontecer da mesma forma. Quando você trabalha com genéticas que já estão estabilizadas, elas têm a própria genética estabilizada, ela tem um vigor um pouco mais baixo, porque você já tem todas as características genéticas homozigoto, que é a estabilização dela. Quando você faz essa primeira cruza de duas genéticas muito distintas, estabilizadas, você tem um aprimoramento do vigor dela, porque você aí criou muitas relações heterozigoto que vão aumentar o vigor dela nas primeiras gerações. Então a primeira geração das cruzas sempre são plantas mais vigorosas e que apresentam características mais exuberantes. Essas geralmente são as que são selecionadas para formarem os exemplares de raça. Que aí depois desse exemplar de raça, então, ó, dessa cruza, eu selecionei uma fêmea que eu achei a exemplar da raça formada por essa cruza, e aí tenta-se estabilizar todas as características fenotípicas que representam o porquê aquela foi selecionada como a representação da raça, e aí se cria uma strain e se estabiliza e se pode, por exemplo, comercializar as sementes dela a partir da estabilização.